Fala, meus abençoados, minhas abençoadas, como é que vocês estão? Hein? Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Bora pra mais um vídeo, né? Eu sei que pra quem me acompanha aí faz um tempo já tava até com saudade dessa intro, mas vamos lá. O tema de hoje é o seguinte: como é que é difícil, né? Pra você que tá vendo esse vídeo que tem grandes responsabilidades, né? Que tem uma família, que tem quem depende de você, seja para você que cuida da sua mãe, da sua irmã, do seu irmão, seja para que você que carrega o peso, né? Para que você que carrega o fardo maior, né? Não que os outros fardos que as outras pessoas da vossa família, né? Suporta, seja menos que o seu, mas para você que é guerreiro, que sai pra luta, que passa por lado longe de casa, no serviço, isso, aquilo, mas enfrenta tudo isso porque tem, tem quem precisa de você, né? Então, assim, pelo menos quando você começa a entender, pelo menos para mim foi assim, quando você começa a entender que, pô, minha família precisa de mim, eu preciso ganhar dinheiro. O que eu fiz? Que eu, até então, que eu vejo é o normal, natural, espontâneo, assim, que a pessoa já pensa. Vou pegar mais um serviço? Vou pegar mais um serviço, isso, aquilo, tal. Teve tempo que eu já trabalhei em dois serviços fixos, segunda a sexta em um, sábado e domingo em outro, e fazia uns 2, 3 bicos por semana, no meio da semana. Isso aí era normal pra mim de emendar, né? Sair de um serviço das 7h30 até as 5, até as 5h30, e emendar já no outro. 6 horas eu tava no outro. Isso aí era fatal pra mim. Só que, o que acontece? Dinheiro, né? Dinheiro não traz riqueza sozinho. A sabedoria não traz riqueza sozinho, né? Então, tudo você tem que equilibrar, né? Mas demorou para mim entender isso. Demorou mesmo. E eu tenho um filho abençoado, eu tenho uma esposa maravilhosa. E o que acontece? Eu deixava. Nós somos novos, eu tenho 20 anos e eu casei. Eu tinha 18, como eu já disse, minha esposa tinha 15. E quando eu fiz 19, eu fui para outra cidade, onde eu não conhecia ninguém, minha esposa muito menos, né? E o meu filho, ele não foi com a fé e a coragem. A gente não tinha ninguém lá, eu conhecia Malemar, foi por uma oportunidade de emprego, né? E conhecer Malemar, o rapaz que me contratou, né? E, e foi o seguinte, eu peguei amizade com algumas pessoas de lá, porque ela era uma cidade pequena, só que mais desenvolvida, tem cerca de 10 mil habitantes, até um pouco mais, né? Só que ela tem várias empresas. E aí eu fui conversando com um, pegando amizade com um e com outro e tal, e tal, e tal, e aí eu fui pegando bicos para fazer. Depois eu peguei um serviço fixo, né? De sábado e domingo, e, e eu já vou falar sobre isso no próximo vídeo. E é o seguinte, eu fui trabalhando, só que eu não tinha gestão financeira, que nem eu já disse para vocês. Eu não tinha gestão financeira, isso que quebrou a gente bastante, né? E é o seguinte, porque a gente sempre veio do pouco, né? Então a gente queria aproveitar, nossa, a gente nunca teve dinheiro, então vamos, e a gente ainda tá numa cidade nova, então vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, de comer. A gente sempre foi mais de comer, né? E isso, aquilo, tal. Só que não tinha tanta necessidade, né? E, e aí foi o seguinte, eu trabalhava demais. Eu trabalhava demais. Esse dinheiro evaporou, porque a gente não. Eu não sei. Eu sabia de onde ele estava, que era do serviço, mas eu não ia para onde ele ia, não tinha gestão nenhuma. E aí é o seguinte: o que acontece? A minha esposa com isso que sofria. A gente comia melhor, a gente comia mais de fora, né?
e tudo mais. Só que eu não tava, eu não tava presente de jeito nenhum, entendeu? E o tempinho que eu ficava, que eu tava ali assistindo um filme, alguma coisa, alguém me ligava pra ir fazer outro serviço, já saía de casa e ia fazer outro serviço, sabe? E era sacrifício assim, não era um sacrifício que eu sabia que era com tempo determinado. Eu vou melhorar de vida, esse dinheiro vai ser poupado e vai ser bem investido. Não, entende? Não era para isso. Eu vou trabalhar porque eu quero comer num lugar melhor esse final de semana, entendeu? Eu quero comer algo a mais esse final de semana. Não, ó, minha família vai vir pra cá, vamos comprar assim, com esse dinheiro, entendeu? Então nunca esse dinheiro foi embora, entendeu? Para nossa realidade era bastante dinheiro pra cá, entendeu? Era livre essa questão dos seus 5 mil, quase 5 mil livres, entendeu? Livre de aluguel, livre de tudo, redondo. E era o seguinte, cara, o tempo foi passando e eu vi a minha esposa doente, foi ficando doente, né? Ela foi ficando doente porque a gente não tava evoluindo em nada, eu só tava ficando fora, né? Eu só tava ficando fora e isso foi me desgastando, foi gastando ela também, né? E só que eu tinha uma cabeça idiota. Ela falava assim pra mim: Pedro, eu tô ficando muito sozinha, Pedro, eu preciso de você, mas eu preciso de alguém. A única pessoa que eu tenho aqui é você. E você só me deixa sozinho atrás de uma coisa que não tá sendo fútil, não tá virando nada na nossa vida. E eu não, que a gente vai melhorar, que eu tenho que trabalhar e tal. Só que eu não tinha controle sobre esse dinheiro, né? Então, ela tava vendo isso. E ela foi ficando doente, e não sabia mais o que fazer. Então, o que aconteceu? Ela ficou muito mal, muito tempo, sabe? Muito tempo. Questão de largar também. Só que eu era idiota. Ela falava pra mim que ela ia largar de mim porque ela não aguentava mais ficar sozinha. Que ela precisava de uma companhia, que ela precisava de alguém e tudo mais. E eu só ficava atrás de dinheiro pra me poder proporcionar alguma coisa pra ela, entende? Só que era uma coisa fútil, né? Era um esforço fútil, um esforço que virou desnecessário, né? E com isso foi gastando meu casamento, gastando tudo e tudo mais. E aí ela foi se degradando, né? E hoje eu percebi, ela falava de mim, de largar de mim, porque ela tava ficando muito sozinha. Eu falava: você acha que eu vou ligar se você largar de mim porque eu tô trabalhando, né? Mas é um pensamento idiota, porque eu não tava pensando nela, né? Eu não tava pensando nela. E não é que ela não tava pensando no nosso futuro. Ela tava vendo que aquilo lá, aquele esforço todo lá era igual, né? Eu não enxergava isso, né? Só depois de um tempo que eu fui estudar e vi a cagada que eu tava fazendo, né? E aí foi o seguinte. Aí hoje a gente já conversa mais, a gente já põe na mesa, a gente ora junto, né? A gente conversa bastante, né? Sobre tudo. Então o que eu quero dizer, passar a mensagem de hoje é o seguinte: para não degradar você e os seus que estão ao seu redor, pode ser que você não tenha uma esposa, uma namorada. Pode ser que você não tenha isso. Mas para não degradar você e os seus, entende? Você deve se equilibrar. Tem que ter tempo para esforço, trabalho. Tem que ter tempo para estudo, tá? Fortificar nossa mente. E lazer. Lazer, família. O tempo rico que a gente tem. O tempo que a gente não pode vender. Esse é o tempo que a gente não pode vender. Porque o nosso tempo a gente vende em troca de dinheiro, certo? Então esse tempo a gente não pode vender, não pode perder. Sacrifício
Beleza. Moderadamente. Sacrifício, excesso, vida tolice. Entende? Então, se for para se sacrificar, se sacrifica, mas consciente que vai ter resultado, né? Se qualificando, estudando, não, esse dinheiro vai ser investido assim, 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 e vai ser melhor para a gente. Então, eu posso fazer esse esforço a mais, né? E então, assim, hoje eu me esforçando a mais, eu me esforçando mais, né? Eu sendo um pouco mais ausente, obviamente, porque querendo ou não nasci pobre, né? E nasci com uma renda menor, então eu tenho que trabalhar mais, mas com sabedoria. E aí já entra trabalho com sabedoria gera riqueza. Que nem eu disse, só o trabalho não vira nada e só a riqueza, só a sabedoria não vira nada. Então trabalhando junto, né? Trabalhando certo, fazendo certo, fazer dinheiro corretamente, né? Porque só fazer dinheiro não vira nada. E só estudar não vira nada, né? Então, converse seriamente com os seus, tá? E tenha tempo, esse tempo é investimento, é um investimento, tá? Então, tenha tempo para lazer, sua família, você, uma academia, um tempo antes, por exemplo, você trabalha às 9 da manhã, das 7 às 8, vamos supor, você faz o café da manhã com a sua família, tal, conversa, tá? Depois trabalha, fica fixo no cara do trabalho, ó, pensamento só naquele momento que você tem que exercer e descanso, lazer. Tem que ter. Essa câmera que tá nos gravando aqui, ó, que tá me gravando, ela precisa de descanso. A bateria descarrega. O celular, televisão que você está me assistindo, celular que você está me assistindo, descarregue. Televisão que você paga, a televisão que você está assistindo aí, tem que pagar a conta de energia, senão ó, corta. Então tudo é limitado, tá? Tem que ter um tempo de descanso. Entende? Então é isso. Se esforcem corretamente, tá? Porque esses momentos você pode dar carro, moto, melhores viagens, melhores lugares do planeta, melhores comidas típicas, melhores restaurantes, melhor vida possível para seu filho, sua esposa, seja o que for. Pode ser o que for, mas o que ela vai lembrar é daquele momento, no caminho. A felicidade está no caminho. Aquele momento em que você parou tudo. Não, hoje eu preciso, né, relaxar um pouco. Mesmo que você relaxe, com a mente atordoada. Nossa, mas eu tô parado aqui, cara. Tinha que estar fazendo dinheiro por causa que as contas tá chegando, isso aqui, isso aqui. Mas você tá caminhando com o seu filho do lado, né? Conversando ali. Mesmo que a mente voa, né? Você tá conversando ali com seu filho, com a sua esposa do lado, passeando ali, seja na praça, seja no trilho da praia, seja numa estrada, seja o que for. Tempo bom usado corretamente. Isso não tem dinheiro que compra e nem deve ser vendido, tá? Que é a única coisa que não vai tirar da cabeça. Você pode, eu tenho um filho de 1 ano, eu posso dar aqueles carrinhos, eu sempre quis dar um carrinho daqueles que anda sozinho, está no controle remoto, sabe? Mas se eu der pra ele agora, você acha que ele vai lembrar desse carrinho? Daqui 5 anos, quando eu tiver 6 anos, eu der uma moto, aquela motinha elétrica pra ele, aquela mini moto pra ele, você acha que depois ele vai lembrar da mini moto? Ele vai lembrar de eu montado na moto com ele passeando, né? Fazer uma trilha lá no sítio do meu pai lá, fazer. Não, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Vai lembrar do tempo, não vai lembrar de qual a marca da moto que é. Não vai lembrar do carburador, de qual marca que era, qual escape que era, o que é isso, o que era aquilo, quanto que eu paguei. Não vai lembrar disso. Vai lembrar do tempo, do momento que foi usado. Entende? Então, invista no tempo. Invista no seu tempo com a sua família.
Ah, mas eu não tenho filho. Sua mãe, sua irmã, seu pai, tio, vô, seja o que for. Tenha tempo para você. Invista em você. Tá? Não, agora eu tenho que tirar pelo menos meia hora. Tira pelo menos meia hora para você. Relaxa, assim, ó. Faz um yoga, estica as perninhas, tá? Tudo moderadamente. Porque também esse dinheiro que você pretende fazer sem você vai ficar pros outros. E até para as pessoas que não tá nem aí pra você. Eles vão botar cara ainda, tá? Então assim, calma o coração, tá? Calma o coração. E modere. Divide seu tempo. Há um tempo para todas as coisas, tá? Então fica na paz. Deus abençoe vocês, tá? E eu espero que tenha entrado na mentinha de vocês. Viu? Muito obrigado a todos e Deus abençoe.